Nosso convidado de hoje é o vereador Mário Covas Neto, do PSDB. Ele está à frente do projeto de armazenamento do perfil genético de indigentes e de pessoas em situação de rua. Vereador, boa tarde. O senhor pode explicar melhor esse projeto? Claro. Ele é o objetivo seguinte. Como eu faço parte da Comissão da Verdade, quando nós fizemos uma diligência no fundo, no sistema de cemitérios, etc. Quando a gente foi analisar o problema de Perus, da vala clandestina de Perus, o que se descobriu é o seguinte, que naquela época se aproveitou muito o desaparecimento de pessoas, de corpos, etc., de gente que tinha sofrido algum tipo de violência na ditadura, e por meio de mortes por indigentes, enterros por indigentes, né? O objetivo é exatamente evitar esse tipo de coisa. Você tem esquadrão de morte, você tem grupos de extermínios que acabam tendo o interesse de desovar o seu cadáver desta maneira. A ideia é que todos os indigentes passem a fazer parte de um banco de dados de DNA para que amanhã a família, enfim, possa localizar essas pessoas. Vale também para aquelas pessoas que, por um problema neurológico ou de alguma doença, acabem se perdendo da família, desgarrando um Alzheimer ou qualquer coisa parecida com amnésia, e acabe tendo uma situação de morador de rua, etc., e por falta de documentação, seus familiares não conseguem nunca encontrá-los. E isso acaba ocasionando um outro tipo de problema, que é o problema legal, jurídico, né? Problema de sucessão, ante o desaparecimento. Se você não tiver a morte constatada, você não tem um problema de sucessão, eventualmente a venda do imóvel, de um bem, herança, etc. Então, a ideia é ter um banco de dados para que essas pessoas possam, ou os familiares possam, pesquisar se aquele ente que está desaparecido faz parte do rol do banco de dados. Então, com a coleta desses dados, é possível criar dados estatísticos também, vereador? Sem dúvida nenhuma. A partir daí, você tem todo vamos dizer, um controle. Eu diria o seguinte, ao invés de você ter um indigente sendo enterrado, você terá uma pessoa com uma identificação. É uma identificação genética, mas é uma identificação. Claro. De tal forma que amanhã, ou a qualquer momento, você possa... por comparação, tentar identificar um familiar. Esse ponto que o senhor tocou é muito interessante, vereador, porque isso acontece, sobretudo na periferia, em casos Sim. mais extremos, com população de rua também, mas com indigente principalmente, né, que normalmente também entra na estatística da população de rua. E aí a pessoa tem lá, ó, fulano morreu, tal, é enterrado. Passa o tempo, com o código genético é possível remeter a identificação daquela pessoa. E resolver um problema jurídico, porque o desaparecimento, como há uma expectativa de que aquela pessoa possa retornar a qualquer tempo, juridicamente você não consegue ter... imagina uma família desfeita por conta disso. Se tem um imóvel, tem casado com uma outra pessoa e tem herança, você tem um imóvel que você queira vender ou queira desfazer, enfim, você tem o problema de um segundo relacionamento daquela outra pessoa da mulher ou do homem que ficou sozinho, enfim, há uma descontinuidade da vida dessas pessoas. Vereador, o custo desse serviço, o projeto do senhor, em que etapa está a tramitação desse projeto e como é que seria o custo dele do ponto de vista de política pública? A tramitação dele está ainda nas comissões aqui da Casa, passou na Comissão de Constituição e Justiça e agora está passando pelas outras comissões. Devo dizer o seguinte, esse é um projeto, eu inicialmente me dei um branco no serviço funerário, que eu quis dizer. A Comissão da Verdade, por todos os membros, estão assinando em coautoria esse projeto. Eu tenho ideia de que nós fizemos uma pesquisa com técnicos a respeito da viabilidade desse projeto, desse banco de dados, se era possível mesmo acontecer, e de fato é. Não me parece que seja muito caro, eu não sei te dizer qual é o valor. Não me parece que seja muito caro, até porque o exame pode ser feito com um pouco de saliva, alguma coisa assim. Não há nada
complicado. Mas você precisa ter armazenado em algum lugar, enfim. Tecnicamente, eu não sei o custo. Tá. Mas até onde eu pude avançar, não é caro. E eu acho que no futuro, e aí eu vou voar aqui um pouquinho, quer dizer, daqui a alguns anos, é mais fácil as pessoas nascerem com uma identificação assim, um grande banco nacional, né, do que você ter um documento que a cada momento, ou para cada atividade, é um número diferente, é uma coisa diferente. De repente você vai ter uma condição de, pela aquela registro genético, você ter toda uma informação a respeito da saúde da pessoa, a respeito da sua participação na comunidade. Legal, vereador. A gente queria falar sobre um outro assunto, que é a Comissão do Idoso. O senhor vai representar São Paulo no encontro, né, das comissões de idosos de todo o país. Antes disso, a gente tem uma reportagem do Marcos Campos, Isso. né, Wagner? Na verdade, o Marcos Campos conversou agora há pouco com o secretário municipal de Direitos Humanos, que está querendo criar, vereador, uma campanha de conscientização. Eu queria inicialmente que o senhor ouvisse o que o secretário disse ao Marcos Campos. Perfeitamente. Só para se ter uma ideia do tamanho dessa violência, em 2010 o município registrou 759 casos de agressões à pessoa idosa e ainda mais de 3.000 quedas por causa das más condições das calçadas e também dos acessos aos edifícios da cidade. Eu converso agora com o secretário municipal de Direitos Humanos, Rogério Sotile. Rogério, o que o município vem fazendo, a Secretaria de Direitos Humanos, para tentar diminuir esses números? Bom, esses números eles são muito mais graves ainda, né? 750 agressões notificadas em 2010 não significa que seja exatamente esse número, porque o que é mais grave, eu disse, essa violência é uma violência sorrateira. Ela, às vezes, na maioria das vezes, ela acontece dentro de casa. E quando ela acontece dentro de casa, não é fácil alguém levar essa denúncia à frente. Então é bem provável que o número de agressões sejam muito maiores do que esses números indicados. Nós temos que fazer um trabalho imenso do ponto de vista, primeiro, da conscientização dos direitos da pessoa idosa. Levando para todas as nossas secretarias, como uma política pública, como uma política de governo, uma campanha municipal contra a violência exercida contra a pessoa idosa. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, é uma campanha de conscientização para a nossa população de que os idosos de hoje somos nós amanhã. Muito obrigado, uma ótima tarde. É com vocês aí no estúdio. Vereador, o secretário municipal de Direitos Humanos, o senhor faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, vai representar, inclusive, num congresso, numa temática de políticas públicas voltadas para o idoso. Esse diagnóstico que o secretário municipal fez, o senhor concorda com ele? Em que aspecto o senhor diverge? Não divirjo. E eu acho que é isso mesmo. Há notícias de muita violência em casa, de pessoas com idade e que acabam sendo um estorvo para os familiares, etc., que estão cuidando, não é? Ou dos cuidadores. Esse é um problema. Veja, eu sou da Comissão do Idoso. Na verdade, aqui nós estamos separados da Comissão de Direitos Humanos. São duas distintas. Mas o encontro será em Juiz de Fora de todas as câmaras municipais que tenham tanto Comissão de Direitos Humanos quanto de idosos. Exatamente para tentar estabelecer pontos em comum para que se possa ter uma política nacional em relação aos idosos. Veja, a pessoa quando nasce até virar adulto, ela demora 20 anos que seja. Hoje, com o progresso da ciência, etc., as pessoas estão ficando cada vez mais tempo. Sim, a expectativa de vida aumentou muito. Muito. Então, hoje, se você considerar, e a legislação considera que a partir de 60 anos você é idoso, não é? Ela pode chegar até 90 anos, ou seja, você tem 30 anos como idoso e 20 anos como criança, jovem, adolescente, até virar adulto. E as políticas públicas estão muito mais voltadas para aquela primeira faixa do que pela outra faixa. É preciso que o poder público comece a olhar essa outra faixa. Veja, essa coisa da violência doméstica em relação aos idosos é uma coisa muito grave, e eu estou de acordo com o secretário. Acho que muito da estatística, ela não está sendo, muitos casos não estão sendo computados na estatística, até por vergonha.
Você imagina você ser... O idoso já está numa situação de dependência e ainda ser maltratado, ser de alguma forma violentado, é um processo vergonhoso, né? Porque muitas vezes é o próprio familiar que exerce essa violência. Quando é esse violência. encontro de Juiz de Fora, vereador? Segunda-feira. Segunda-feira que vem, esse encontro na cidade mineira de Juiz de Fora. Perfeito. E aí, uma outra pergunta. Essa integração das comissões municipais com políticas públicas voltadas para o idoso, qual é a agenda dela e no que ela pode avançar, na visão do senhor? É isso que a gente vai discutir lá. Vai ser o primeiro encontro. Eu não sei se a partir daí terá necessidade de outros encontros, imagino que sim. Talvez aqui em São Paulo eu vou até propor que a gente seja anfitrião de um outro encontro. E a partir de uma discussão que a gente vai promover, eventualmente ter uma política comum e quem sabe a gente falar com o Executivo Federal ou com o Congresso Nacional para que seja implantar nossas políticas. Legal, vereador. O senhor já está convidado a voltar aqui no jornal para contar sobre a experiência, né, Wagner? Isso. Contar para a gente contar como foi esse encontro de Juiz de o Fora, resultado disso. E principalmente da tramitação desse projeto de armazenamento de perfil genético de indigentes e pessoas em situação de rua. Vamos, assim que ele avançar na CCJ, migrar para as outras comissões, vamos voltar para a gente falar melhor sobre isso. Fechado, vereador? Ok. Obrigado ao vereador Mário Covas Neto.